Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Casa de Francisco de Assis para mais uma tarde de trabalho com a nossa irmã Mônica, nos trazendo um estudo. E vamos abrir com uma mensagem do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, mensagem número 77. Sofrerá perseguições. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão de perseguições. Quem disse isso foi Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Incontestavelmente, os códigos de boas maneiras do mundo são sempre respeitáveis, mas é preciso convir que acima deles prevalecem os códigos de Jesus, cujos princípios foram por ele gravados com a própria exemplificação. O mundo, porém, raramente tolera o código de boas maneiras do Mestre Divino. Se te sentes ferido e procuras a justiça terrestre, considerar-te-ão um homem sensato. Contudo, se preferes o silêncio do grande injustiçado da cruz, ser-te-ão lançadas ironias à face. Se reclamas a remuneração dos teus serviços, há leis humanas que te amparam, considerando-te prudente. Mas se algo de útil produzes sem exigir recompensa, recordando o divino benfeitor, interpretar-te-ão por louco. Se te defendes contra os maus, fazendo valer as tuas razões, serás categorizado por homem digno. Entretanto, se aplicares a humildade e o perdão do Senhor, serás francamente acusado de covarde e desprezível. Se praticares a exploração individual disfarçadamente, mobilizando o próximo a serviço dos teus interesses passageiros, ser-te-ão atribuídos admiráveis dotes de inteligência e habilidade. Todavia, se te dispões ao serviço geral para benefício de todos por amor a Jesus, considerar-te-ão idiota e servil. Enquanto ouvires os ditames das leis sociais, dando para receber, fazendo algo por buscar alheia admiração, elogiando para ser elogiado, receberás infinito louvor das criaturas. Mas no momento em que, por fidelidade ao Evangelho, fores compelido a tomar atitudes como mestre, muita vez com pesados sofrimentos para o teu coração, serás classificado à conta do insensato. Atende, pois, ao teu ministério onde estiveres, sem qualquer dúvida neste particular, certo de que por muito tempo ainda o discípulo fiel de Jesus na terra sofrerá perseguições. E com esta mensagem de abertura, vamos abrir as nossas mentes e os nossos corações para compartilhar o estudo que a nossa irmã veio nos trazer na tarde de hoje. Que ela seja inspirada pelo seu mentor espiritual, pelos trabalhadores da casa, e que possamos entender e internalizar essa mensagem que nos será passada. E que a paz do Divino Mestre habite sempre os nossos corações. Graças a Deus. Boa tarde. Então, o estudo que foi passado para mim hoje é o conhecimento de si mesmo. Quer que eu passe aqui? Não, consegui. Qualquer coisa eu te... Obrigada. E ele está na parte terceira do Livro dos Espíritos, das Leis Morais, capítulo 12, da perfeição moral. E é a pergunta 919. Eu estava me preparando para esse estudo e eu vi que é uma das top 5 das questões do Livro dos Espíritos. Né? Eu acredito que todos talvez tenham pelo menos ouvido falar, né, de Santo Agostinho. Então, a questão 919, Kardec pergunta aos espíritos: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E eles respondem: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. A frase conhece-te a ti mesmo, ela está na Grécia, no templo do deus Apolo, em Delfos. Sócrates utilizou-a nos seus estudos como referência.
embora algumas pessoas atribuam essa frase a Sócrates. Então aí eu vou falar só um pouquinho, né? Porque aquele ou que está aqui, esse sábio da antiguidade a que os espíritos se referem aqui é Sócrates. Eu não falei isso. Então, Sócrates diz que o autoconhecimento, né, é isso, o conhecimento de si mesmo, é a gente se conhecer, né? Ele é insubstituível e intransferível, quer dizer, realmente ninguém pode fazer isso por nós, a não ser nós mesmos. Pode ser comparado em grau de importância ao que representa as necessidades, aqui ele faz uma fisiológicas para o corpo. Então ele faz uma comparação entre a necessidade fisiológica e as psíquicas, né? E ele diz que assim como o corpo precisa da água para sobreviver, o autoconhecimento, de uma maneira do olhar psíquico, é um processo através do qual a personalidade se desenvolve e amadurece. E é um recurso indispensável para prevenções de doenças psicossomáticas. Sócrates sabia perfeitamente da importância do autodescobrimento. Por isso, traz o ensinamento do oráculo de Delfos, conhece-te a ti mesmo, para a sua vida. E diz que antes de conhecermos qualquer coisa fora de nós, deveríamos conhecermos a nós mesmos. Que esse é o grande exercício. E quando a gente conhece a gente se conhece, né? Como as coisas nos atingem, como a gente se sente em relação a cada coisa, é mais fácil da gente administrar. Ninguém como ele na filosofia preocupou-se tanto com a prática da virtude, com o aperfeiçoamento das possibilidades humanas, trabalho que considera importante para fazer um resgate de sua história. Para garantir a felicidade de uma cidade, portanto, seria necessário possibilitar aos cidadãos o autoconhecimento, isto é, o conhecimento da própria natureza. Esse seria o primeiro passo de processo do ensino-aprendizagem proposto por Sócrates. A gente vem falando de certa forma que, no fundo, para tudo isso, a gente vai e volta e cai sempre na reforma íntima. Então, quando ele fala que isso vai atingir todo o povo, é porque se cada um de nós consegue se melhorar, né, a gente, e isso vai se aumentando, todos fazem essa busca pelo autoaprimoramento, a tendência é que a gente viva num mundo melhor, né? Então, essa é a relação que está aí, né? Agora, se a gente já começa se conhecendo, a gente vai ver que assim, é um passo de cada vez e tudo, mas que isso também nos auxilia no nosso dia a dia. Aí Kardec avança um pouquinho, né? Ele abre a 919A. Concebemos, diz Kardec aos espíritos, aliás, pergunta, concebemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. E Kardec pergunta aos espíritos, qual o meio de conseguir? Porque assim, fala assim, só você se conhecer, né? Parece que é fácil, mas não é fácil, né? Muita gente às vezes até acha que se conhece, não, eu não conheço e tudo. E a gente, isso eu acho que é uma busca, né, diária, eu diria. Então, começa aqui na 919A a resposta de Santo Agostinho. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Então, está falando, olha, eu vou te dar a dica que eu fazia comigo, funcionou, né? Então, ele, todo dia à noite, no final do dia, e aí às vezes você até pode pensar, por que às vezes no final do dia, né? E aí você já fez todas aquelas suas tarefas, em tese você está com aquele tempo para você, e você pode parar com calma e pensar, né? Como é que foi o seu dia, o que você deixou de fazer, porque às vezes não é só o que a gente faz, a gente deixou de fazer, né? Oportunidades até da gente fazer o bem, por exemplo. Né? Então, fazer esse balanço, foi isso que foi o início da orientação de Santo Agostinho. E aí a gente fala um pouquinho, né? Porque isso é como a gente vinha dizendo, é o autoconhecimento. Nada mais é do que isso. E aí eu trouxe um trecho que eu achei bem legal do
do livro Fonte Viva, a psicografia de Chico Xavier, a mensagem de Emmanuel, está no capítulo 30, que diz: na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra há melodias da fonte. No bloco de pedra há obras-primas de estatuário. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo. Então, o que o Emmanuel está dizendo? Você precisa fazer alguma coisa, tem que fazer um esforço, você tem que colaborar, você tem que fazer alguma ação, um movimento, né? Senão, nada acontece. Então, então, o autoconhecimento é um processo. E a gente precisa ter não só coragem, mas como muita vontade, né? Porque, às vezes, é difícil mesmo a gente mudar hábitos que a gente já está tão arraigado a eles, né? Tão acostumados, que às vezes você faz até quase que no automático aquilo, quando você percebe que já fez de novo. Coisas que a gente recebe culturalmente, às vezes desde pequeno, né? Então é um processo, não é uma coisa que vai acontecer de um dia para o outro, então é um processo. E aí tem um exemplo aqui do agricultor, né? Que o agricultor começa, como ele diz ali, na semente minúscula resiste o germe do tronco benfeitor. Então aquela pequena semente, ela vai germinar e vai chegar até uma árvore frondosa, mas para que isso aconteça, né, o agricultor tem que estar ali, né, cuidando da terra, molhando, né, vendo se não tem ervas daninhas. Então é todo um esforço que é requerido, como ele diz ali, reclama esforço ativo para que aquela semente se transforme numa árvore frondosa. E a gente deve o quê? A gente deve fazer essa avaliação e buscar o mais breve possível mudar, né? O que não está legal em mim? Então, e vamos devagar, um passo, daqui a pouco outro passo, né? E a gente consegue, com certeza. Não é fácil, mas consegue. Todos nós podemos. E aí continua a questão. Continua Santo Agostinho, a resposta de Santo Agostinho. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia, e inquirisse de si mesmo, bem ou mal que houvera feito, rogando a Deus e a seu anjo de guarda que o esclarecessem, grande força adquiria para se aperfeiçoar, porque crede-me, Deus o assistiria. Então, o que é reconfortante, né? Ele só reforça que nós não estamos sozinhos, nunca, por mais que a gente às vezes se sinta, pareça que nós estamos sozinhos, os amigos espirituais, eles estão sempre próximos de nós. E aí está embutida a importância da prece, da oração sincera, né? Desse contato que a gente está com Deus quando a gente ora. E eles estão ali, estão lá, estão querendo ajudar. Então, quando eles veem que nós estamos realmente predispostos a mudar, a melhorar, e pedem o auxílio, eles vão nos auxiliar. E ele continua: dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou qual circunstância, sobre se fizeste alguma coisa que feita por outrem censurarieis, sobre se obrastes alguma ação que não ousaríeis confessar. Perguntai ainda mais: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém, ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Então aqui tem várias informações, né, de Santo Agostinho. Então ele pede para a gente fazer esse exame e ele dá uma sugestão. Olha, se você está com dificuldade, você faz o seguinte: você fez isso. Se o outro fizesse, meu irmãozinho aqui do lado fizesse isso comigo, eu ia gostar ou não? Porque aí se eu não vou gostar, se eu não gostaria que fizesse comigo, eu não devo fazer para o outro, né? É simples assim, deveria ser simples assim. E uma outra coisa que ele fala aqui é a questão de você, se você estivesse indo para o mundo dos espíritos, a gente não sabe, né? Então, ele está de noite, está fazendo aquela reflexão. Eu posso chegar lá numa boa, vou ter vergonha das coisas que eu estava fazendo por aqui, entendeu? É isso que ele está perguntando. E além disso, tem muito
mais por trás disso. Porque por a gente saber que a vida continua, que nós somos espíritos imortais, que essa encarnação é mais uma etapa, é uma passagem que nós temos fazendo por aqui, né, para o nosso aprimoramento, é uma oportunidade divina para o nosso aprimoramento. Então, se a gente pensar tudo isso, e sabendo que isso aqui é tudo temporário, ou seja, tudo de material é temporário, e aí a gente ouve na lição de abertura, que isso aqui é para passagem, a gente não vai levar nada daqui. Mas as boas ações que a gente fez de bom aqui, isso vai com a gente, com certeza. Né? O bom e o bom, né? Mas quanto mais bem fizermos, melhor para a gente. Então, assim, quando você pensa na certeza, né? Quando você pensa, você tem a certeza da vida futura, isso fica um pouco mais fácil. Né? E não só fácil de começar a fazer, como de entender o ganho que a gente vai ter a cada passo que a gente consegue se melhorar. É um ganho nosso mesmo, nosso espírito. E que, outra coisa, a gente não perde nada. Então, a cada encarnação que a gente tem, tudo que o espírito conquistou, as conquistas do espírito vão morrer, não são perdidas. Isso também é muito importante. Então, então não é só, uma outra coisa, a gente não fazer só uma lista. Então eu vou chegar de noite, vou fazer isso aqui, eu fiz isso errado, fiz isso de errado, fiz isso de errado. Mas não é só isso, né? Você tem que tentar fazer uma análise. Por que eu errei aqui, né? E aí, você pode estar errando porque você realmente não se deu conta que aquilo não era uma coisa boa. Você pode estar errando, como eu falei aqui, às vezes você trouxe aquilo, foi criado com aquilo, aquele costume, e hoje já não é uma coisa legal de você fazer, né? Então aquilo está meio que enraizado em você, ou você está com dificuldade mesmo de mudar, ou você não quer mudar, ou você pode tirar algum ganho daquele ato errado, que você de repente não está querendo abrir mão. Mas está tão bom assim. Aí eu estava também preparando esse estudo, e o Haroldo Dutra, ele contou um caso de um amigo dele. Ele falou: olha, eu tenho um amigo muito engraçado. Então ele me contou o seguinte: ele estava numa estrada, aí tinha assim uma descida, assim, uma reta muito grande, depois vinha outra subida. Então ele veio varado nessa desceu, saiu ultrapassando os carros, e a faixa da estrada era faixa contínua, então ele não podia estar ultrapassando. Aí ele foi feliz, né? Quando ele está chegando aqui na subida, né? Aí tinha um carro da Polícia Rodoviária Federal, parou ele. Boa tarde. Documentos do senhor, documentos do carro, pô, não deu documento. Aí o guarda olhou para ele e falou assim: o senhor não viu a faixa contínua? Aí ele respondeu: não, a faixa contínua eu vi, não vi o senhor. Então, assim, é um exemplo meio assim, mas assim, porque às vezes a pessoa tá com aquilo ali, ela tá tirando, passei 5 ali, aí já vou chegar, sei lá, 1 minuto mais lá na frente, né? Porque a gente tem meio isso, né? Corre, para ganhar 1 minutinho ali na frente. Então, assim, às vezes é um exemplo simples, mas às vezes a pessoa está fazendo alguma coisa errada porque está tirando algum proveito daquilo e de repente não quer abrir mão daquilo que está ganhando. Então, tem N motivos para a pessoa estar fazendo alguma coisa errada e não conseguir mudar. Né? Não é o nosso caso. Se fôssemos, e aí, já falei, se fôssemos chamados para o mundo espiritual, como é que a gente estaria agora? Dá para ir, dá para encarar a pessoa lá, ou a gente vai ficar com muita vergonha quando chegar lá? Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precisa ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, diz Santo Agostinho, a chave do progresso individual. Então, segundo ele, o segredo do nosso progresso individual é o autoconhecimento, né? O conhecimento de si mesmo. Aí aqui, o que ele fala? Quando ele fala agir contra Deus, no fundo, na verdade, a gente ferir as leis de Deus, né? Então, quando a gente está ferindo as leis de Deus, estamos agindo contra Deus. Contra o vosso próximo, se algo que a gente está fazendo está prejudicando o nosso próximo, igual
os nossos atos têm consequência, né? Tanto para os outros como para nós, porque nós vamos responder por eles. Nós temos o livre-arbítrio, né? Mas tudo tem consequência. Nós temos uma lei da ação e reação. Então, e isso. Então, uma regra de ouro, né? Um exercício, a gente até falou, é você fazer ao outro o que você gostaria que fizesse com você. Isso é um grande exercício que a gente pode começar. Tipo, você vai fazer uma coisa, aí se você falar assim, mas eu ia gostar que fizesse isso comigo. Nem sempre dá, né? Porque a gente dá no impulso, a gente não tem muito desse do instinto, né? Então, mas se a gente conseguisse, isso é um exercício. E a ideia é essa, é um processo, é um exercício, e que vai chegar uma hora que a gente vai fazer isso naturalmente. A gente nem vai sentir, sabe? Vai ser tipo automático você não querer ferir alguém se você não gostaria que te ferisse. Entendeu? Então, assim, fazer esse exercício, porque com esse exercício aí temos a empatia, o amor ao próximo, você consegue se colocar no lugar do outro. Às vezes também é difícil, a gente às vezes está numa situação, sei lá, alguém grita, dá uma coisa, responde mal a você, acha que você, às vezes a gente fica chateado, poxa, mas às vezes, é que a gente às vezes não pensa, mas será que aquela pessoa, sei lá, está com algum problema na casa dela, está com alguém doente, sei lá, perdeu a paciência naquele momento, entendeu? A gente parar um pouco de pensar que é tudo direcionado pra gente, porque sou eu, é pra mim, entende? Mas não é fácil, sabe? Mas ajuda muito quando a gente consegue fazer esse exercício de se colocar no lugar do outro. Porque quando o outro consegue se colocar no nosso lugar, a gente se sente muito bem. Quando o outro chegar, eu te entendo, porque assim, ou eu imagino, na verdade, né? Porque não necessariamente você está passando aquela situação ou já passou. Então você pode nem saber certamente o que ele está sentindo, mas eu entendo, imagino o que você está sentindo, né? E acolher aquele irmão. Direis como há de alguém julgar-se a si mesmo. Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las culpáveis, se o avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga que em si só há dignidade. Isso é muito real, mas tem de um meio de verificação que não pode iludir-nos. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, inquire como a qualificaríeis. Gente, eu acho que eu já botei isso, não. Não, né? Não. Desculpa. Se praticada por outra pessoa. Se a censurais noutrem, não a podereis ter por legítima, quando fordes o seu autor, pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação da sua justiça. Então aqui o Santo Agostinho está dizendo o seguinte, realmente, como é que eu consigo me auto-avaliar, me auto-analisar, imparcialmente, é isso que ele está dizendo. Porque a gente tem uma tendência, né? Não, mas eu fiz isso porque estava chovendo, eu fiz isso porque, né, a gente tenta dar uma justificativa, como ele falou aqui, né, que a pessoa é avarenta, mas é que está dizendo que está previdente. Não, estou guardando, que eu nunca sei quando é que eu vou precisar, e vai guardando, vai juntando. Então, assim, então ele está dando uma orientação, ok. Então eu vou te dizer uma forma de você fazer isso que não vai dar para você mesmo se enganar, porque a gente se sabota, né? Na verdade é meio que isso, assim, né? Então ele diz para você perguntar, né? Não deixa de ser. Se você visse alguém fazendo aquilo, o que você ia pensar? Como é que você ia reagir? Então, se não vale para ele, não vale para você. O que ele está dizendo é o seguinte: a lei de Deus é uma só. Nós não temos privilégios, nós somos todos iguais. Para Deus somos todos iguais. Então, a lei tem que valer para todo mundo, da mesma forma. É isso que traz aqui. Acho que eu voltei, não. Não, apareceu de baixo. Apareceu de baixo? Procurar e também saber. Isso, procurar também saber o que dela pensam os vossos semelhantes, e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade. E Deus muitas vezes os coloca ao nosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que faria um amigo. Então, assim, não é que o amigo, né, não vai falar
pra gente o que ele acha, né? Mas ele pode dar aquela amenizada, passar. Tem amigo não, tem amigo que vai lá e fala mesmo, tá lá, é isso, aí você perguntou, é isso, é isso. Mas às vezes dá aquela amenizada. O inimigo, ele já é seu inimigo. Então, é um desafeto, vamos dizer assim. Então, ele não vai ter nada, não vai ter papas na língua para falar com você, né? E uma outra coisa, quando a gente se conhece, né, e aí se vier por acaso até do inimigo, de quem quer que venha um comentário, quando você se conhece, você sabe assim, não, eu tenho, sei lá, gasto muito dinheiro com besteira. E se alguém chegar para você, você compra muita besteira. Se aquilo é verdade, se você sabe, você se conhece realmente, eu não posso dar uma besteira que eu compro. E é só um exemplo bem simples. Então, se alguém está dizendo para você, Mônica, você compra muita besteira, eu não posso ficar zangada com essa pessoa porque ela está falando a verdade, eu compro muita besteira. Agora, se ela está dizendo alguma coisa só para me incomodar, e eu sei que não é uma verdade, não, eu não compro muita besteira, aquilo tranquilo, não é para trazer para mim, não é para me abalar. Então, esse tipo de exercício, quando você se conhece e alguém de repente tenta te desestabilizar, digamos assim, em alguma coisa, com alguma palavra, com até gesto, e você tem a certeza, né, de como você é, de como você sente, você consegue trabalhar aquilo melhor. E com isso já é menos uma briga, já é menos um desgaste, até para você mesmo, porque você até pode não falar nada, mas ficar se remoendo com aquilo e tudo. E os inimigos, tá aqui, Deus coloca eles no nosso caminho como um espelho. Então é uma forma, às vezes a gente precisa para ver, para mostrar, para nos testar a indulgência, a paciência. Então, mais uma vez, a gente tem que agradecer, né? Na verdade, temos que agradecer tudo, né? As coisas boas e difíceis porque são pelo nosso aprimoramento, com certeza. E ele diz, ele continua, Santo Agostinho, perscrute, consequentemente, a sua consciência, aquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se, a fim de estipar de si os maus pendores, como do seu jardim arranca as ervas daninhas. Dê balanço no seu dia moral, para, a exemplo do comerciante, avaliar suas perdas e seus lucros. E eu vos asseguro que a conta desses será mais avultada que a daquelas. Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar da outra vida. É aquele negócio de a gente dormir com consciência tranquila, né? No fundo é isso. Você faz esse exame de consciência, esse exercício, que você pode estar em paz com a tua consciência. Ainda que seja que você fez esse balanço, como diz Santo Agostinho. E com o tempo, é isso que ele falou, com o tempo você só vai ter ganhos, né? Só resultados positivos. Formulai, pois, de vós para convosco, questões nítidas e precisas, e não temais multiplicá-las. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Então, o que ele está dizendo? Isso é um exercício que você só tem a ganhar com ele. Porque Deus criou a gente para sermos perfeitos, né? E isso vai acontecer. O tempo dessa caminhada de cada um de nós, a gente é que escolhe, né? Nós vamos um pouquinho mais rápido em direção à perfeição, vamos retardando um pouquinho o nosso progresso. Mas vamos chegar, é a vontade de Deus. E isso quer dizer o quê? Nós vamos ser felizes. Felicidade plena. Não às vezes uma felicidade ilusória, que é aqui da terra, que é temporária, efêmera. É diferente. E aí, imagina a sensação dessa conquista. É mesmo quando a gente faz uma coisa boa. Assim, você faz uma ação boa, você viu que você fez bem para uma pessoa, a pessoa. Não que você fez com aquela intenção, mas assim, você vê. Você não se sente bem, você se sente bem, poxa. Você sai ali, fez um trabalho voluntário, por exemplo. Você sai bem daquele lugar, entendeu? Então, assim,
Imagina alcançar a felicidade plena, os espíritos, sabe, puros. Não trabalhais todos os dias com o fito, que aí ele faz uma comparação com o plano aqui na Terra, material. Não trabalhais todos os dias com o fito de juntar haveres que vos garantam repouso na velhice? Não constitui esse repouso o objetivo de todos os vossos desejos? O fim que vos faz suportar fadigas e privações temporárias? Pois bem, que é esse descanso de alguns dias, turbado sempre pelas enfermidades do corpo, em comparação com o que espera o homem de bem. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: você, aqui na Terra, né? Você planeja a tua vida, trabalha, faz lá, ou junta o teu dinheiro, ou faz uma contribuição, né? Para ter uma previdência, né? Ter lá a sua aposentadoria. Então, se você está lá ralando, é isso que ele está dizendo ali, são horas ali de dias de fadiga, mas porque você espera chegar na sua velhice, né? Com a sua vida organizada, digamos assim, por que você não vai fazer? Isso é uma vida temporária, por que você não vai estar se preparando, investindo na tua vida futura que vai ser eterna? Você não é imortal. É isso que ele está dizendo aqui. E aí ele traz a questão do homem de bem, né? Que segue as leis de Deus, né? Que ama o seu próximo. Então, que no fundo é isso que para isso que a gente está caminhando, a gente está caminhando aqui com esse exercício, de nos tornarmos homens de bem, né? De nos melhorarmos cada vez mais, a ponto de a gente só vai conseguir fazer realmente o bem. Não valerá, assim, eu já falei, né? Não valerá este outro a pena de alguns esforços? Sei haver muitos que dizem ser positivo o presente, incerto o futuro. Ora, está exatamente esta, né? Peraí, gente, deixa eu pegar aqui na origem. Desculpem, porque aqui eu não sei se eu não estou sabendo ler esse texto aí. Formulário. Formulário. Homem de bem. Aqui achei. Não valerá este outro a pena de alguns esforços? Sei haver muitos que dizem ser positivo o presente e incerto o futuro. Ora, esta é exatamente a ideia, esta é exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo, visto desejarmos fazer que compreendais esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma, aquilo que a gente estava falando da vida futura, de que nós somos espíritos imortais. Por isso foi que primeiro chamamos a vossa atenção por meio de fenômenos capazes de ferir-nos os sentidos. Então, quando os espíritos eles começaram com as mesas girantes, com os barulhos, né, para chamar a atenção nossa. E que agora vos damos instruções que cada um de vós se acha encarregado de espalhar. Com esse objetivo é que ditamos o livro dos Espíritos de Santo Agostinho. Aqui, eu não botei ali não, mas eu vou dar tempo, eu vou dar uma lida aqui no comentário de Kardec a essa questão. Muitas faltas que cometemos nos passam desapercebidas. Se efetivamente, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais a miúde a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem que o suspeitemos. É porque às vezes a gente faz sem perceber mesmo, né? Unicamente por não perscrutarmos a natureza e o móvel dos nossos atos. A forma interrogativa tem alguma coisa de mais precioso do que qualquer máxima, que muitas vezes deixamos de aplicar a nós mesmos. Aquela exige respostas categóricas por um sim ou um não, que não abrem lugar para qualquer alternativa e que não outros tantos argumentos pessoais.
E pela soma que derem as respostas, poderemos computar a soma de bem ou de mal que existe entre nós. Então, essa aqui é a dica de São Agostinho. Aí eu trouxe aqui, eu vou dar uma lida, o livro Opinião Espírita, Psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. E aqui eles alternam os capítulos, as mensagens de André Luiz e de Emmanuel. Existe a mensagem número 1 desse livro, é um comentário de André Luiz a respeito da questão 919. Eu vou ler aqui. Então, dado que a gente já estudou a questão, diz André Luiz: examinemos a nós mesmos. O dever do espírita cristão é tornar-se progressivamente melhor. Então, é um dever para a gente. Útil, assim, verificar de quando em quando, com rigoroso exame pessoal, a nossa verdadeira situação íntima. Espírita que não progride durante 3 anos sucessivos, permanece estacionado. Isso eu não sabia, tá? Desta paciência própria, diz André Luiz. Estás mais calmo, afável, compreensivo? Aqui ele traz uns exercícios, né, para a gente. Inquire as tuas relações na experiência doméstica. Conquistaste mais alto clima de paz dentro de casa? Investiga as atividades que te competem no tempo doutrinário. Colaboras com mais euforia na seara do Senhor? Observa-te nas manifestações perante os amigos. Trazes o Evangelho mais vivo nas atitudes? Reflete em tua capacidade de sacrifício. Notas em ti mesmo mais ampla disposição de servir voluntariamente? Pesquisa o próprio desapego. Andas um pouco mais livre do anseio de influência e de posses terrestres? Usas mais intensamente os pronomes nós, nosso e nossa, e menos os determinativos de eu, meu, minha? Menos egoístas, né? Teus instantes de tristeza ou de cólera surda, às vezes tão conhecidos somente por ti, estão presentemente mais raros? Diminuíram-te os pequenos remorsos ocultos no recesso da alma? Dissipaste antigos desafetos e aversões? Superaste os lapsos crônicos de desatenção e negligência? Estudas mais profundamente a doutrina que professas? Entendes melhor a função da dor? Ainda cultivas algumas discretas desavenças? Auxilias aos necessitados com mais abnegação? Tens orado realmente? Teus ideais evoluíram? Tua fé raciocinada consolidou-se com mais segurança? Tens o verbo mais indulgente? Os braços mais ativos e as mãos mais abençoadoras? Aí ele diz uma coisa que eu achei muito bonita. Ele diz: Evangelho é alegria no coração. Estás de fato mais alegre e feliz intimamente nesses 3 últimos anos? Tudo caminha, tudo evolui, confiramos o nosso rendimento individual com Cristo. Sopesa a existência hoje, espontaneamente em regime de paz, para que te não vejas na obrigação de sopesá-la amanhã sob o impacto da dor. Não te iludas. Um dia que se foi é mais uma cota de responsabilidade, mais um passo rumo à vida espiritual, mais uma oportunidade valorizada, perdida. Interroga a consciência quanto à utilidade que vens dando ao tempo, à saúde e aos ensejos de fazer o bem que desfrutas na vida diária. Faz isso agora, quanto te vales do corpo humano, com a possibilidade de reconsiderar diretrizes e desfazer enganos facilmente. Pois, quando passares para o lado de cá, muita vez, já será mais difícil, diz André Luiz. Então, como diz, façamos enquanto estamos a caminho. Não é isso?
E aí eu dei uma reforçada aqui que Santo Agostinho já disse lá atrás. Conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. A forma íntima é um trabalho nosso, não tem como terceirizar esse trabalho, só a gente mesmo. E, vou deixar aqui, eu trouxe algumas coisas só para a gente não desanimar. Lembramos que Jesus disse: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Está em João. E ele disse também: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 16. Então, nós podemos sim, muito mais do que a gente imagina, já disse Jesus para a gente. Então é só a gente querer, né, se esforçar, não desanimar. Todos nós vamos alcançar a perfeição. Todos nós temos partícula divina dentro de nós e temos só que buscar fazer brilhar a nossa luz. Eu agradeço mais uma vez a todos. Uma boa tarde. E agora vamos fechar um pouquinho os nossos olhos, vamos relaxar os nossos corpos nas cadeiras, vamos agradecer a nossa irmã Mônica pelo estudo que nos trouxe na tarde de hoje, mas mais do que isso, vamos aceitar esse convite que o Divino Mestre Jesus fez para cada um de nós presentes aqui nessa sala, encarnados e desencarnados, através da palavra desta nobre trabalhadora. Que possamos aceitar esse convite, conscientes que um oceano de milhões e milhões e milhões de quilômetros é formado pela união de cada gota d'água que faz parte daquela imensidão. Então, que possamos valorizar os pequenos atos e as pequenas atitudes diárias, acreditando que realmente somos capazes de mudar e de nos conhecermos. E que a paz do Divino Mestre habite sempre os nossos corações.